Oiê, como você está? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que acabou de chegar, aos que já fazem parte desse nosso círculo especial. Que bom que estamos juntos de novo e hoje, especialmente em vídeo, pela primeira vez, porque o episódio de hoje é especial de um jeito bem único. E teremos a nossa primeira entrevista aqui no Mística Lua. Minha gente, eu vi falando sobre isso aqui por coincidência, ou talvez não, eu tive o prazer de conhecer essa nossa convidada nesse mês em que celebramos internacionalmente o Dia da Mulher. Nós também sabemos que é todo dia, né? Bem, hoje eu converso com uma mulher múltipla, mãe, arquiteta, alquimista das ervas, empreendedora, artista, esposa, dona de casa, autônoma, que vende uns quitutes gostosos, daquelas que transformam o cotidiano com cuidado e presença, do jeitinho que nós mulheres plurais nos identificamos, né? A Sudmila, além de ser essa mulher multitarefas, ainda encontra espaço para se conectar e trocar experiências com outras mulheres, mantendo viva essa chama do feminino. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre ela e os desafios que ela enfrentou durante sua jornada até aqui. E, claro, as ervas, que eu quero conhecer mais, sobre energia, sobre ancestralidade e sobre como a vida cotidiana pode ser profundamente mágica. Sudi, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui hoje. Fique à vontade para se apresentar, contar um pouquinho sobre quais os caminhos que te trouxeram até aqui. Olá, boa noite, oi, Esther. Primeiro agradecer, né, essa oportunidade aqui do universo, né, que nos conectou. Eu acho o mágico da internet é isso, né, do digital, como que a gente pode se conectar com pessoas de diferentes lugares e conexão profunda, inclusive, né, entre nós mulheres. Então, é magia mesmo. E exatamente, gente, eu nem contei que eu estou aqui em Minas e a Sudi é de Brasília, né, Sudi? É isso. Maravilha! E a gente se conhece, sei lá, meses, né? Sei lá, 2 meses, um mês, Sim, pouquíssimo pouquinho tempo. Viu, tempo. É, viu só como se deu a nossa conexão por aqui? Foi um prazer. isso mesmo. Você já deu uma bela introdução, mas assim, minha caminhada profunda com as ervas mesmo, com a natureza, aconteceu depois que eu virei mãe, né? É, na verdade, foi a transformação do maternar que me levou à natureza assim mais profundamente. Eu já tinha minha conexão espiritual com a natureza, porque acredito que, enfim, a espiritualidade, as religiões sempre acabam colocando a gente em contato com a natureza. Deus está na natureza. Mas passei por processos de transformação aí com a maternidade, quando eu já não estava mais me conectando com a minha antiga religião que eu tinha, né? Eu, perdida de mim, desconectada de mim, fui me encontrar com a natureza através dos chás, através de estudos sobre a fitoalquimia, sobre a fitoenergética, realmente para esse resgate meu como mulher, de entender quem eu era, de ter momentos para mim de nutrição. Então foi um resgate e, ao mesmo tempo, um encontro de propósito, né, que eu acabei também entendendo que eu viria trabalhar com mulheres, com mães, com, enfim, mulheres até que não são mães, mas que mulheres que passassem por um processo como o meu. E foi um mergulho bem profundo, muitas vezes dolorido, mas que a natureza veio para acalentar, para aconchegar e para reforçar a minha espiritualidade, que sempre foi muito profunda, assim, também minha conexão com a espiritualidade desde novinha, desde adolescente. E é lindo saber que a espiritualidade está ali acessível para a gente numa plantinha ali do nosso lar, no chazinho ali da nossa despensa ou numa erva que a gente utiliza diariamente. E é esse meu propósito com o trabalho, de trazer essa conexão, esse resgate de você se nutrir, né? Essas pausas necessárias, como eu falo, no seu dia a dia para você se nutrir, para você se autoconhecer através da natureza, através dessa medicina ancestral do universo. Que maravilha! Eu acho tão
acho isso tão gostoso, porque a gente vê que não precisa, né, buscar por templos, aonde olhamos temos ali a presença do sagrado, do divino, uma forma de a gente se conectar com o que nós pensamos ser maior do que nós, né? Que nós sabemos que é maior. Sudi, você me contou um pouco sobre as situações desafiadoras que você enfrentou. Você quer compartilhar com a gente como isso fez parte da sua história, como isso transformou a sua trajetória? Sim, até posso compartilhar um mais recente, assim, teve vários momentos, principalmente no puerpério, né, no pós-parto, que é um momento bem desafiador para a mulher, que ela está se entendendo ali como mãe, e ao mesmo tempo desconectada de quem ela era e tentando entender quem ela será, o que ela está sendo. Mas ano passado, por exemplo, mesmo, eu vivi um período intenso de que eu estava, desempregada como autônoma, né. Eu sempre trabalhei, sempre fui muito independente financeiramente desde jovem, e desde a faculdade, né, que a gente começa a ter nosso dinheiro ali com estágio e tudo. E aí ano passado, mais ou menos uns 3 anos atrás, desde 2022, mais, né, fez 4 anos agora, eu saí de uma empresa da minha família, né, que eu estava trabalhando já há 7 anos, e fui buscar meu meu desenvolvimento profissional como mulher, né, tentando empreender aí como artista, como herdeira também, enfim, estava me encontrando ainda, porque eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje do que eu poderia oferecer e servir ao mundo, né, eu ainda estava no processo de descobrir. E aí nisso, não foi tão fácil, porque empreender, ainda mais sem você estar preparada financeiramente, é bem mais desafiador para nós mulheres, ainda mais quando temos filho, porque a demanda e a carga é muito mais pesada, assim. E então aí nesse processo eu tive vários, foi bom que eu tive uma boa experiência aí profissional em várias áreas, mas ao mesmo tempo foi frustrante, porque eram experiências boas, mas que duravam ali 3 meses, me demitiam, e aí vinha aquela frustração de: "Cara, cadê minha estabilidade, né? Eu preciso disso pra eu voltar a ter minha independência", e sem contar que aí estava dependendo completamente de marido, o que traz também, acho que crenças e até situações familiares de mulheres, né, que dependem financeiramente de marido, e que eu vi cresci minha mãe dependendo financeiramente do meu pai, e era algo que eu não queria para mim. E tudo bem, eu depender por um período, nada contra isso. A questão era quem era a mulher que eu queria ser, a mãe que eu queria que o Apolo visse, né. Isso foram períodos muito doloridos, porque eu não tinha minha independência, você pedir para o marido, sei lá, dinheiro para comprar um perfume, uma escova de dente, para mim, era muito desafiador, assim. Não o fato de ser humilhante, não, era o fato de eu não me sentir, eh, como é que eu posso falar? Provedora. Era essa a palavra que eu queria ser. E aí tive depressões, períodos de depressão, sim, de tristeza profunda, e o que me resgatou foi Deus, foi o universo através das ervas. E chegou um momento que eu peguei e pensei assim: "Cara, qual recurso eu tenho, Deus, para me ajudar a, né, a elevar a minha vibração, a me ajudar a ter ânimo e tristeza e força no meio desses desafios?". E aí eu já tinha o conhecimento sobre as ervas já, desde 2022 me estudava e tudo, né, me aprofundava. Eu: "Cara, eu vou começar a fazer o que eu sei, fazer meus escalda-pés, meus banhos e elevar minha vibração, com o conhecimento que eu já tenho". E é isso que eu também quero muito trazer ao mundo, para as mulheres entenderem que a natureza, elas estão ali, o reino vegetal, para ajudar a gente como ferramenta energética mesmo, nesses momentos, enfim, desafiadores do dia a dia, né, que a gente vive. E foram elas que me resgataram, que me tiraram ali da depressão. Sim, mas é aquele hábito diário ali de você, estar comprometida consigo mesma, né, de acreditar, dar fé, né, também de que vai dar certo, de que eles vão te auxiliar, porque o reino vegetal está sim disponível para a gente, mas a gente precisa acreditar nisso, e a gente precisa ativar o potencial energético das plantas, que é muito sutil, né. Isso vem através de orações, através de intenção. E era isso que eu fazia em cada ritual, e eu já fazia isso desde 2022, mas foram esses momentos mais desafiadores que aprofundaram de verdade, que eu senti na minha própria vida ali, elas atuando. E é tão verdadeiro e tão, é um processo diário inclusive, né, que eu vivo, assim,
que eu comprovei com a minha própria vida, então não tem testemunho melhor, porque eu vivi essa experiência. É claro que cada um vai viver da sua maneira, com a melhor forma que se enquadrar ali para ela, tem que ser uma forma leve, né, eu sempre busquei que as ervas elas fossem leve pra gente, porque a vida já é muito pesada, assim, demanda muito de nós mulheres, tem muito cobrada, né. Então a natureza ela vem realmente com esse aconchego, com essa leveza. Então hoje eu tenho inclusive consultoria para isso, que é onde eu auxilio as mulheres através de atendimento individual. E estou aí planejando fazer já o grupo focado em mulheres, para ser uma maneira mais acessível de juntar as mulheres e a gente ter acesso a esse conteúdo que já passou da hora de eu compartilhar. Já tem um grupo no Instagram, né, que eu já reuni uma egrégora ali linda, mas tudo esse ano, assim, Ah, viu? foi o universo ajudando. Sim. Eu acho isso magnífico, porque eu acho que antes de qualquer grande passo e qualquer transformação que a gente vai fazer na nossa vida, que não sei, eu acredito muito no que está escrito, né? Algo pode estar reservado para a gente. E antes da gente chegar nisso, a gente sempre passa por uma situação muito desafiadora para descobrir o caminho que está ali disposto para a gente, né? O caminho que a gente precisa seguir. Eu achei fantástica a sua história, porque de alguma forma você já tinha aquilo, mas ainda não havia despertado para isso. Você já tinha o conhecimento das ervas, precisou passar por esse desafio e uma coisa que eu gostaria de saber, assim, como você começou com o seu estudo das ervas, a sua conexão com elas? É algo que veio, não sei, de família, ou foi por interesse genuíno? Vou estudar isso aqui e vamos ver, né, no que dá, só por hobby, talvez. Começou sim pela curiosidade de uma geminiana que ama estudar e aprender, mas sim, veio também de depois eu entendendo que isso já vinha das minhas avós, da minha mãe sempre cuidou de mim com ervas, isso é muito essa medicina ancestral é muito de nós mulheres mesmo, né. Só que foi se perdendo ao longo do tempo, então ficava em pequenos atos de amor. Minha mãe, por exemplo, cuidou de mim, eu tive 7 pneumonias, eu sou gêmeas, né, minha irmã hoje está no céu, mas eu nasci gêmea, eu era a mais a caçula, nasci com 800 gramas, e aí a gente nasceu em junho, eu era prematura, e aí a gente nasceu com o pulmão nem estava bem feitinho ainda. Então a gente pegou 7 pneumonias ainda, então para tratar ela usava a gente fazia esqueci o nome da erva específica agora, tá tipo na ponta da língua, mas esqueci o nome. Mas era ai, como é que era o nome? Eu vou lembrar e vou falar, né, que eu escreva depois para você, mas além disso, por exemplo, gemada com mel e canela, ela sempre cuidou, minha garganta eu sempre tive muito problema de dor de garganta, e mel em si também, né. A gente sabe que alguns produtos fitoterápicos não, farmacêutico mesmo como o Vick, tem a base da composição hortelã-menta, né. É, Então exatamente. os Sempre remédios saíram das ervas depois, né, de muito estudo, então, mas o natural mesmo, a gente tem ali em contato com a natureza. Minha avó paterna cuidava muito de planta também, então o amor resgatou depois desse meu estudo profundo com as ervas. Hoje eu cuido de plantas, mas eu matei já até cacto, não tinha conexão nenhuma, foi algo que foi despertando o auge matar cacto, meu Deus. e foi despertando, assim, com a descoberta mesmo do amor pela natureza, né, por essa nutrição. Meu pai gosta muito de plantas, família da minha avó, em si, paterna, minhas tias, por parte de pai e tudo, são muito mais conectadas à natureza. Minha avó materna tinha assim, minha mãe e minha avó, elas faziam muito bolos, né, e o bolo também leva ingredientes ali especiais, o fubá, vem do milho, enfim, ingredientes que vêm da natureza. E em especial, ano passado também, eu vendi bolos, os quitutes lá, quando eu não estava com emprego e não estava conseguindo, fui bater em porta oferecendo chazinho e vendendo minha fatia de bolo, honrando e homenageando a minha mãe e as minhas avós, paternas e maternas, que foram as que mais tive contato, enfim. Aí eu já estava honrando e utilizando isso como força e garra aí para enfrentar os obstáculos da timidez também de dar a cara ao mundo e oferecer seu trabalho, que não é fácil também, né. Mas Perguntar como foi assim, né? Para começar.
E aí a natureza me ajudava nisso também. Eu utilizava garrafinhas dessas, assim, para hidratar, por causa do calor e tudo. E aí para dar coragem e tudo, eu colocava também de terapeutas minhas que sempre me acompanharam, porque a gente não passa pelo processo sozinha, né, sempre temos anjos ao longo do caminho aí, que nos É verdade. orientam. E aí terapeutas que me orientavam, por exemplo, uma professora minha que também é terapeuta, falava para eu utilizar bastante canela e gengibre para dar esse gás, essa energia. E eu, com meu conhecimento também como alquimista, sabia que o hibisco ia trazer esse poder pessoal, então eu colocava na garrafinha, ó, ativava e ó, Que bebia, confiava e delícia! ia lá. O hibisco traz um pouco aquele toque um pouco de glamour, talvez. Ele é bom para nós mulheres, né? Eu sempre ouço dizer que é bom a gente tomar chá com hibisco, com plantas assim, romã para a mulher, né? O sistema feminino. Aproveitando, como a gente falando um pouquinho assim, da sua trajetória profissional que mudou com todos esses desafios, bem no meio da sua maternidade. Como ela impacta assim na sua relação com as suas outras versões? Por ser uma mulher plural, multitarefas. Eu acredito que esse resgate foi bom, inclusive para ser mãe, porque aí agora eu sou inteira para ser mãe, né? Eu aprendi muito de quando a gente não se nutre, né? Não transborda o amor, a gente acaba doando aquilo que a gente precisa. Então, o maternar, né, o ser mãe, a gente precisa doar amor, porque a gente está criando um ser humano. Assim como ser esposa, ser dona de casa, nós mulheres fomos criadas muito para doar, né? Que não nos ensinaram, o que a gente procura hoje exercitar é justamente o se amar em primeiro lugar, né? Amar-se Exatamente. Para a assim, gente poder doar, a a si gente tem mesmo. que ter, né? É, que é inclusive um versículo bíblico, não lembro como exatamente, mas é um versículo que fala que você tem que amar o próximo como a si mesmo, exatamente isso, né. Sim, Então ele já ensina que primeiro você tem que se amar para poder amar o outro por inteira, né, não em partes, não doando aquilo que talvez você precise. E foi isso que a natureza me ajudou a me encontrar como mulher, a me resgatar aquela mulher, não mãe, né, aquela mulher que antes de ser mãe e hoje também poder posicionar e saber delimitar limites para o meu filho e poder falar para ele também que ele precisa se nutrir. É lindo porque ele também adora uns calda-pés, um chá, porque aí ele também já tem esse amor pela natureza. E, assim, não é que a vida fica só flores, porque não, a vida vai continuar com os desafios. Mas a natureza, ela traz um temperinho mágico ali para ajudar a gente a passar pelos desafios mais leve, é isso que eu acredito, sabe? De uma forma mais leve, porque tudo que tem amor, eu acho que deixa, né, a vida mais fluida, né, de verdade. Então, se você começa a se exatamente. conectar consigo mesmo, com a sua essência, com o seu divino, com a sua espiritualidade, as coisas vão se encaixando, né. E o universo vai conectando você com pessoas também que pensam iguais, então tudo vai fluindo melhor, né. Exatamente, você vai falando, eu vou ficando empolgada aqui, vou pensando a mesma coisa, Sude. Eu também tive um momento, assim, de eu não sei, um desvio de rota, digamos. Tive um desvio de rota e quando eu voltei para esse caminho, que decidi me aprofundar mais nele, descobrir mais o meu sagrado, me conectar mais comigo e com o que eu tenho na natureza, né? Minha casa é lotada de plantas e eu vejo de perto assim como elas impactam no humor. Se tirar as plantas daqui de casa, eu sinto que acabou, a casa pode ficar sem, porque elas fazem parte do ambiente, elas tornam o ambiente como um organismo vivo, sabe? Então, quando eu voltei para esse caminho, comecei a me aprofundar mais nele, me conectar comigo, tudo começou a fluir, assim, as coisas que antes eu tinha dúvidas, as coisas que antes pareciam não andar, começaram a ficar mais claras. E isso é um caminho que a gente segue, continua seguindo, né? A gente sempre tem mais o que aprender, sempre tem mais que evoluir. E eu acabei me conectando com pessoas também que pensam o mesmo, que estão nessa mesma jornada. Inclusive, te conhecer foi uma dessas conexões, né?
Então, é muito legal, ver que outra jornada também parecida, porque somos pessoas diferentes, coisas diferentes aconteceram nas nossas vidas, mas em algum ponto os caminhos se cruzam. Isso é lindo mesmo. E É, faz parte, e é bom, né, é bom saber que a gente também, quando a gente conhece, saber que a gente não tá só, né. Eu era muito mais desconectada, eu queria separar sempre a Sude mulher, da Sude mãe, da Sude empreendedora, assim, era difícil integrar. E hoje isso tá mais, você vê que é um intrínseco no outro, é fácil eu falar disso, as pessoas não me conhecem sem ser a mãe Sude, porque faz parte de quem eu sou hoje, foi o ser mãe que me levou para esse caminho, que me das perfeito. ervas. Perfeito, Sud. Isso que eu ia falar, porque nós que somos, assim, digamos, plurais, né, a gente que tem várias atividades, é parte de quem nós somos. Eu acho que como nós doamos nossa essência para cada atividade, para cada área da vida, não tem como a gente separar isso, é parte de quem somos e é isso que torna essas atividades únicas, porque somos nós que estamos desempenhando, que estamos fazendo. E é muito legal como você conseguiu integrar tudo isso e o seu caminho como mãe influencia nos outros, nas outras áreas que você atua, né? E por falar em áreas que você atua, conta para nós assim, como funciona esse é o tratamento fitoenergético, é isso? Com as ervas? Isso, eu baseio principalmente na fitoenergética, que é um estudo de um livro, do Bruno Gimenez, eu não lembro, é Patrícia, eu não lembro o sobrenome dela, que eu percebi que era bem a vibe que eu queria ir, a linha de estudo das ervas, assim, me aprofundar. Mas também tem a fitoalquimia, que era o que eu já estava estudando há muito tempo, que é justamente essa parte energética das plantas, né, o potencial energético das plantas. E eu trago, às vezes, alguns pontos, alguns detalhes ali de fitoterapia, que seria a atuação das ervas do reino vegetal no físico. Mas a fitoalquimia e a fitoenergética, elas já são mais abrangentes, já são holísticas, já envolvem várias outras áreas do nosso corpo, né, do nosso ser, né, no caso, né, a área mental, a área espiritual, a área física também, então ela trabalha em conjunto tudo. As ervas são tão poderosas que elas trabalham energeticamente, integrando tudo em nós. Certo. E, e aí a minha base é sim a fitoenergética, é a fitoalquimia, sim, porque é um estudo que eu faço, que eu já conhecia a energia das plantas através de herdeiras também, e fitoterapeutas, que foram professoras minhas, e, enfim, que eu sigo também, já estudo desde o comecinho, quando começou meu interesse, meu estudo profundo pelas ervas, ainda despretensioso, sem saber o que era, mas só por conhecer. E já a fita energética entrou, acho que uns 2 anos. Eu comecei a estudar mais a fundo, porque eu sabia que era esse caminho que eu queria tomar, né. Não era tanto o físico, a fitoterapia. A fitoterapia era interessante, mas eu sempre quis algo que tocasse mais a alma. Minha grande busca foi algo que fizesse meu sorriso vir da alma, né, minha alegria, meu encontro de propósito realmente vir da minha alma, para me conectar com as pessoas que também se conectam com isso, né. Eu, por exemplo, como eu sou formada em arquitetura, eu atuei na área e tudo, e não me encontrei, não me realizei profissionalmente. Antes de ser mãe, eu já sabia e descobri isso ali no comecinho da maternidade. E foi frustrante, porque muito Oh, estudo e tudo, e caraca, o que que eu vou fazer agora, né? Ainda mais sendo mãe, sim. Eu ia como é até que te eu vou fazer? perguntar mesmo se você ainda atua, por exemplo, nessa área da arquitetura ou se você pausou isso quando começou com os outros trabalhos, né? Eu pausei, quando eu vi que não tinha nada a ver, mas hoje já estou integrando. E como eu integrei, o que me levou para arquitetura foi que eu sempre fui artista, eu sempre desenhei muito, desde novinha. Sempre gostei de desenhar. E aí hoje eu faço quadros. Esse aqui, por exemplo, é um que representa o meu marido. Eu fiz, deve ter uns 4 anos. E ele é chefe de cozinha, né? Na época eu estava Ai, que fazendo lettering. delícia! Eu estava fazendo lettering e representando bem ele. Aqui está até escrito, ó, cozinhar é colocar amor para ser degustado. É o que está escrito lá, bem Isso, aqui na cesta. Com eu lettering, eu vi. cheguei a fazer cursos de lettering e tudo. Ai, que delícia! Eu amo lettering. Teve uma época que eu comecei a fazer também.
só não pratiquei muito. Mas isso que eu ia te perguntar, você lembrou assim, eu vi no seu perfil uns desenhos de parede, assim, umas coisas. Você que faz? Sim, sim, também. Então foi essa Incrível! busca também de trazer o profissional e trazer principalmente meu amor pela natureza e pela arte, integrando com a minha formação. Então hoje eu faço quadros, mas pode ser quadros ou pode ser artes em parede. Esse aqui eu não fiz tanto na parte floral, porque hoje meu foco são as flores e as ervas, né? Porque é como eu consigo integrar o meu conhecimento como alquimista das ervas, com o meu conhecimento como arquiteta e, enfim, professora de arte, que eu já fui também, para o ambiente da pessoa. Ele impacta bastante se for arte, inclusive esse ambiente aqui eu quero colocar uma arte, que é o meu escritório, e aí tem até um exemplo aqui de uma arte que é mais a pegada aqui, não sei se tá dando para ver direito. É a pegada mais que eu quero ir, tá vendo? Mais delicada. E aí vai Olha, muito a ver com a escolha das cores e da planta, da flor, dos elementos vegetais, do reino vegetal que vai ali, vai muito do conhecer que a pessoa vai me falar. Bom, eu gosto disso, não gosto, me conecto com a rosa vermelha, por exemplo. Ou não, eu me conecto mais com hibisco. Não, não gosto nada disso, eu gosto de girassol. Ou não, eu gosto de coisas muito delicadas, nada muito extravagante. Esse aqui, por extravagante. exemplo, é uma pessoa mais delicada, que não gosta de nada Sim, ai, eu muito adoro flores assim. chamativo. E aí, do jeito que eu posso transformar isso daqui num quadrinho, né, enquadrar e colocar num quadro, ou pintar num quadrinho pequeno ou maior, eu consigo colocar isso aqui numa parede. E aí esse foi uma busca também, uma descoberta ao longo aí do autoconhecimento, ao longo dos anos. Também é Começou com outra lettering, mas depois terapia, incrível. e aí eu consigo também hoje eu consigo trazer isso como uma ferramenta, na verdade, de reconexão sua ali, não buscando a estética, mas buscando um momento de silêncio ali. Eu acho que dá para eu integrar essa parte não só pela estética, porque o ser artista demorou muito a assumir que eu era, porque a gente ficava pra vibe, será que as pessoas vão gostar? Será que vão achar bonito, né? Porque tem muito disso também. E você tem que estar muito segura de si para poder oferecer isso ao mundo. Acho que ser artista é muito mais desafiador até do que eu comecei vendendo bolos, porque eu não tinha, mesmo que eu tomasse as ervas ali para me ajudar, não tinha sustentação ali para oferecer meu trabalho como artista. Cara, e se não gostarem, sabe? Eram muitos e se, mais questionamentos de. Eu acho que todo artista passa por isso, né? Assim, Porque a gente também, como mulher, não é fortalecida e nutrida para você se nutrir, para você se abastecer, para você ter essa autoconfiança, e sim só doar, né? A sociedade, enfim, ensina você a doar o amor ao invés de se nutrir primeiro para depois doar. O artista exatamente. também, geralmente, é uma profissão que não valorizam isso de ser artista é um trabalho digno, é um trabalho que você também pode ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu falo que artista às vezes não vai ter sucesso, né? Danada, né? É, agora se fala que é arquiteto, não, arquiteto vai ganhar o mundo, né? Tem todo o glamour. É muito complicado isso, assim, que a sociedade, Muito. os E você tabus. ter falado isso, também tem um ponto, né, já tem isso arraigado na sociedade da questão do artista, e o artista feminino, a mulher, ainda tem seus problemas, assim, para se inserir no mercado, né. Eu acho que às vezes, tem uma certa resistência. Eu falo também de um lugar, de uma parte artística, porque eu também sou fotógrafa, e eu vejo como impacta aqui, pelo menos na minha região, no meu mercado, quando eu encontro com fotógrafos masculinos, né. Então, tem uma certa tem gente que prefira a fotografia da minha parte feminina, por ser quando eu vou fazer gestante, quando eu vou fazer família, tem gente que prefere. Mas tem certos momentos, eventos, por exemplo, né, que tem uma certa relutância, o pessoal começa aí a mostrar suas preferências, e eu acho que tem muito dessa influência. Voltando só nessa questão das plantas, quando a gente comentou sobre o tratamento fitoenergético, você, por exemplo, você teve esse momento de conexão com elas, de começar essa jornada,
Como você se sente em relação às plantas quando você faz as suas alquimias ali, as suas transformações com as plantas? Você consegue sentir algo diferente quando está manipulando? Eu sinto, primeiro, aquele prazer imenso de estar em contato ali, vira um hobby mesmo, assim, até mão de terra, assim. Eu sou muito eu sou muito da terra, mas eu também sou muito, acho que isso é de geminiana, né, 8 ou 80, e meu ascendente ainda é virgem, então a virgem é toda chiquezinha, tô com vestido longo de gala, de festa, e e as unhas lindas, grande, com aliança, Sim. Ah, o mas ao seu mesmo ascendente tempo é virgem? é, Ai, e duas, viu? Só que eu sou escorpiana com ascendente virgem. minha lua é escorpião. Aí E aí, mas ao mesmo tempo, tem minha menina, minha criança interior, que adora colocar a mão na terra, esse contato que também foi desenvolvendo ao longo do tempo pelo amor à natureza, que suja a mão, ou até artista mesmo que suja, e aí fica aquele atrito, às vezes, assim, de tipo, nossa, mas eu tô me sujando inteira, vai sujar a roupa, vai sujar, a mão vai ficar suja de terra, as unhas vão encher de tinta, Perfeccione ao toque. Eu também sou assim, e ao viu? mesmo tempo um lado meu que ama tocar na terra, que ama sentir, que tá com tinta, então o equilíbrio disso às vezes é desafiador, mas, quando eu tô fazendo as alquimias é esse, é o prazer, o mesmo prazer que eu sinto pintando ali, seja fazendo uma arte. Hoje eu consigo integrar a arte, por exemplo, não só nos ambientes, com quadro e trazendo a energia das plantas com a arte, mas como uma representação da energia que aquela pessoa precisa, ou que ela quer trazer para o ambiente, Que mas também legal. como uma arte-terapia mesmo, o processo dela se silenciar ali, dela se conectar, se desligar do mundo, dessa correria que o mundo o tempo inteiro está cobrando da gente, né, o digital principalmente, né, toda essa formatização aí com IAs, com tudo que é a 200 por hora, né, informação que é Sim, muito fácil, muito rápida, e ao mesmo tempo que distancia e desconecta a gente de nós mesmos, né, porque a gente tem acesso a muita coisa e esquece um pouco de silenciar, de se ouvir, né? Que é muito importante para você saber quem você é, para você se questionar e exatamente. você saber Estar para em onde você quer conexão, ir, né? né? Exatamente. E a arte entra como essa ferramenta para você desestressar, para você tirar uma ansiedade, para você empregar ali, às vezes, uma tristeza, uma raiva, uma emoção, não pela estética. É claro que você depois, eu como já fui também professora de desenho, consigo direcionar a pessoa a fazer uma arte dela, se for essa a vontade dela. Mas hoje eu acredito que eu quero trazer essa ferramenta mais como uma reconexão ali pessoal com a natureza e consigo mesma de canalizar o que você precisa, que é muita coisa que eu faço às vezes. Assim, eu não consigo ainda fazer completamente com um desenho em si. Sei lá, tô com raiva, vou desenhar uma rosa. Não consigo ainda ter essa integração. Mas eu já sei que, por exemplo, se eu tô com raiva, se eu fizer uma meditação com boldo, direcionada para isso, eu consigo desenhar o boldo e aquilo ali vai aliviar. Até porque a meditação vai encaminhar para isso. Ou então pegar uma arte já pronta e só pintar para desestressar. Cara, tô puta com meu marido, tô com muita raiva do meu filho, eu não queria estar aqui, eu só quero respirar aqui, porque é o que está vivendo nesse ano aqui, né? Essa energia Sim. de Áries deixa os nervos É todo aflorados. mundo turbulento, Aham. exatamente. Tudo E turbulento. aí a paciência não, às vezes não, a gente está quase explodindo. Então, mas aí a consciência e conexão a gente começa a entender, cara, ei, eu tenho que parar aqui para não dar algo pior. Então, aí eu vou pro meu quarto e pinto. É porque eu não. Deixa eu ver se tem Delícia, é alguma. uma terapia Mas enfim, é mesmo. como se fosse essa arte aqui mesmo, né? Toda em preto e branco, e eu pintasse essa flor, por exemplo, que está em preto e branco, de cor que eu quisesse, só para desestressar. Nossa, Steph, isso daqui é uma terapia, de verdade, assim, não só pelo prazer que eu já tenho, mas ensinar outras pessoas que isso pode ser uma ferramenta poderosa ali de você respirar, de você 5 minutinhos que seja ali, você respirou, você já se conectou com ser eu, com a sua essência de verdade, não estar mais à flor da pele, e, né, com emoções à flor da pele, consegue, enfim, agora respirar e talvez decidir ou falar para resolver o que você precisa resolver de uma forma mais centrada, né. E é claro que também o chazinho, o escalda-pés ajuda nisso também, mas são várias ferramentas que eu consigo ali auxiliando e direcionando, porque são ferramentas que eu mesmo também aplico na minha vida, né, e que eu trouxe de experiência profissional, inclusive. Delícia, melhor ainda, né, que você já tem lugar de fala. Eu gostei disso, porque inclusive eu vi, acho que foi ontem, eu vi uns vídeos falando sobre exatamente isso,
a melhor forma de você dar um banho no cérebro, não tá cheio de coisas, é fazer atividades manuais. E essa parte do desenho, de colocar as coisas no papel, parece que, assim, dá um alívio, te transforma, pode ser em poucos minutos você transforma ali o seu humor, né, e principalmente quando é arte, você tá fazendo alguma arte como a que você mostrou aí. Assim, lembrei aqui dos seus bolos, dos seus quitutes, eh, como surgiu isso? Eu vi um vídeo seu, falando de que você aprendeu a bater o bolo com a sua mãe ou com a sua avó, né, isso tem algum tipo de receita de família ou algum jeito que você aprendeu que só vem delas ali, o jeitinho que especial delas de fazer? O bolo, por exemplo, eu aprendi a bater à mão, né. Faço o bolo Isso, todinho à mão, sem batedeira, então eu aprendi com a minha mãe, assim, e domingos eram dias de bolo, ou na casa da minha avó, quando a gente ia visitar, ou no horário do Fantástico à noite, a casa tinha aquele perfume delícia. de bolo assado que minha mãe fazia, então é uma lembrança nostálgica muito gostosa que eu tenho, assim. E aí, quando eu comecei a vender, na verdade eu vendi, porque eu lembro que eu sempre cresci pensando: "Cara, porque minha mãe nunca vendeu bolo, ela faz bolo tão bem". Aí depois, eu vivendo na prática, eu entendi, né, porque não é tão fácil você dar cara a tapa e vender bolo, você precisa de muita coragem, inclusive, enfrentar algumas barreiras suas pessoais que eu enfrentei, né, porque não é Exatamente, fácil mesmo, você vai pra rua, às vezes vão olhar com você torto, vão achar você está trabalhando e parece que você está pedindo um favor, né, oferecendo, e você tem que estar muito preparada emocionalmente, eh, enfim, acho que de várias maneiras, né. E esse preparo veio tanto de ajudas terapêuticas, mas de anos de autoconhecimento, mas também das ervas, que eu acho que elas alinham tanto você e deixa você tão centrada que você consegue enfrentar esses obstáculos com mais leveza. Mas esses maravilha. bolos, assim, tem os 2 bolos que, por exemplo, que eu estou trazendo para esse cardápio que eu fiz ano passado, e que fizeram sucesso, um se chama doçura aconchegante, que é um bolo de chocolate com cobertura de cappuccino. E aí na receita aí a receita eu crio, já venho lá da alquimista e artista que adora criar, Maravilha. e a receita leva baunilha, leva café coado, aquele café puro mineiro mesmo, sabe. Eh, o Já cappuccino gostei, já gostei. Café, o estamos açúcar aí. é quase zero, eu acho que daqui a pouco eu vou muito pro cacau e tirar o açúcar, ou colocar um açúcar mascavo, porque a pegada do público que gosta do meu bolo é a galera que gosta de chás, é a galera que gosta de alquimia, né, das ervas e tudo. Então elas não são ligadas muito a doce. Quanto menos doce, mais o sabor das ervas que ressalta ali, da canela, que vai por cima, da Exatamente. cobertura de cappuccino. É isso que é a magia, né, e é isso que eu trago também. Cara, não é, minha pegada é realmente tem que honrar não só minhas ancestrais, mas honrar também o meu estudo, a minha vida como alquimista, como amante, como uma pessoa que admira a natureza, né, ressaltar isso através dos sabores, né, dessa conjunção de sabores ali nos bolos. Uma receita que é muito a cara da minha mãe e da minha avó é de bolo de milho. Então tem a versão fubá e tem uma versão que eu faço como se fosse de milho. Tem uma receita que eu faço, que minha avó fazia bolo de fubá com recheio de goiabada, e minha mãe sempre fez bolo de fubá com erva doce. E Ai, aí que eu delícia. também tenho um bolo que eu amo fazer, que é feito com ou milho de latinha, né, junto com milharina, que você bate no liquidificador, ou você faz ela com milho de espiga mesmo, você tira o milho e tudo e bate também no liquidificador junto com a milharina. E aí fica com aquele gosto de pamonha, eu sou apaixonada em pamonha. Então dá para Nossa, fazer esse bolo também, que fica bem fofinho com erva doce, ou a versão do fubá com erva doce. E aí esses são uma receita que tem a parte minha criativa também, e também como boleira aí, que eu sempre gostei também de fazer bolos e tudo. Fiquei muito tempo fazendo, porque queimei muito bolo e solei muito bolo para aprender. acontece. Meu pai E é me tão diga nostálgico, né. Eu acho super mas nostálgico o bolo de fubá com erva doce. com erva Eu amo. doce, né. E aí tem gente que já não gosta, mas o de fubá eu acho que é uma receita muito
muito ancestral mesmo, né. Acho que cheirinho de vó, de aconchego de vó ou de mãe. Lembra, é muito nostálgico. E até queria aproveitar para puxar o gancho dessa conversa e te perguntar também, né, a gente falando aqui dessas esses costumes que você aprendeu, essa nostalgia que rola quando você faz os bolos, assim, que te lembram as mulheres da sua família, você sente que resgatar esses saberes antigos também é um ato de resistência, assim, para nós mulheres. Neste momento, eu tenho visto muito, né, esse universo crescendo do resgate desses saberes. Como que é para você? Com certeza, acho que todo só o fato de eu ter essa linha mais herdeira, que eu acho que também aos poucos a sociedade, né, tentou enterrar e apagar, e que hoje não tem como, que é algo que está intrínseco na gente, né, ali nós mulheres no cuidado, não só trazer essas receitas, né, de mães, de vós, para o mundo, como as ervas, os chás, os cuidados, que é o amor que a gente coloca, na verdade, é a forma que a gente traz. É claro que a gente traz isso muito de uma energia feminina, mas isso não é só de nós mulheres. Tem homens que fazem isso e fazem muito bem também. Mas eu, por exemplo, a minha relação é muito maior do que, ó, no meu caso, por exemplo, minha mãe, esses hábitos vêm dela e tudo. Eu te falei até de alguns cuidados que ela teve comigo, né, com ervas, assim, que depois vieram mais claramente quando eu eu fui pensar na minha história. Mas minha mãe, por exemplo, já não é muito do chá, ela toma, mas como ela teve um longo período aí de tratamento com, como eu posso falar, com remédios de tarja preta, os efeitos de chás fitoterápicos, eh, até fitoenergéticos, para ela, assim, além de ter a fé, ela não tem muito efeito no físico, então a pessoa meio que não acredita muito naquilo, porque não está sentindo, né, é algo muito sutil. Então, para ela, ela já toma o chazinho, os chás e tudo, mas ela já não é tão conectada ao chás quanto eu. Ela tem sim, quando eu converso, ela lembra da mãe dela, ela sabe que cuidou de mim com algumas ervas e acho que ela sente isso, quando a gente conversa, isso flui naturalmente. Mulheres que gostam de chá, isso é muito normal, sempre eu conversar com alguém: "Ah, minha mãe é índia e ama Sim, as ervas". exatamente, a É, gente lembra de alguém lá dos fundos, né. Inclusive eu também é, tenho descendência quase que direta indígena, assim, acho que a mãe do meu bisavô era índia, né. Hoje a gente fala indígena, é indígena. mas, e aí a gente resgata isso mesmo, porque desde quando eu era criança também eu recebia esses tratamentos, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai também. Meu pai tem muito conhecimento das ervas, inclusive muita coisa que aprendi de plantas, que eu tenho aqui as minhas ervinhas também, foi com ele e agora estou me aprofundando também, não tem jeito, né, é muito faz parte desse nosso mundo, assim. Eh, eu queria te perguntar, para a gente ir caminhando para o nosso final da entrevista, acho que a gente falou muita coisa bacana que eu nem imaginava que ia ter tanta coisa para comentar. Mas você gostaria, por exemplo, de deixar algum pequeno ritual, algum conselho para as mulheres que estão nos ouvindo aqui nesse nosso círculo de mulheres? Tem, seria ótimo. Eu acho que eu posso deixar um ritual que foi por onde eu comecei, quando em um desses momentos, né, que a gente, na verdade, na nossa trajetória sempre tem os altos e baixos, nunca é uma linha tênue, assim como a gente não é, né, somos cíclicas e tem dias que a gente está bem, tem outros que não, tá tudo certo. E um dos começos meu é porque hoje eu não tô com a taça, mas dos meus simbolismos é beber água na taça. Porque eu lembro que na época também eu estava tentando, né, sair de um período desafiador de tristeza profunda. E eu, cara, como eu posso valorizar e lembrar que eu sou valiosa? Então, só de usar a taça, assim, era um símbolo de tipo, cara, eu vou lembrar que eu sou importante, que essa taça representa, que eu sou rainha, que eu mereço coisas melhores, que eu sou merecedora disso. E aí, começar o dia bebendo água na taça já lembrava de eu me nutrir, de eu hidratar, porque se hidratar no início do dia é você se cuidar também, já começar com essa nutrição e esse cuidado pessoal. E é algo simples,
que às vezes você, 2 minutinhos ali do seu dia na correria, você não consegue deixar ter mais tempo, mas se você beber água, você consegue. Se você deixar do lado da sua cama, você consegue. Vai na cozinha, bebe ali. Primeiro, porque o seu corpo precisa de hidratação, porque já passou horas dormindo, né? Então ele está sedento, mesmo que você não tenha consciência disso, então você vai estar nutrindo o seu corpo, a água ela sempre vai te auxiliar. Se for possível, na taça, para te lembrar da sua importância, da sua preciosidade como mulher, como ser humano, né? né? Como rainha, porque a gente tem que sim se valorizar, tem que começar por nós. Mas se Começa não for por possível, nós. pode ser na garrafinha também, pode ser no copo de vidro, até porque às vezes mães não conseguem ficar usando taça o tempo A inteiro, taça com o risco toda, ali, né? Da criança esbarrar e quebrar. Mas eu acho que esse ritual é um ritual simples, mas com toda a diferença, né? E Você é começar legal, seu dia Sudy, bebendo água. é muito legal porque a taça também é uma representação do nosso sagrado, do feminino, né? A taça, em outros momentos mais antigos, era o cálice, digamos, é um símbolo do nosso sagrado feminino, a receptividade do sagrado, né? Da nossa natureza feminina. Então, além de a gente ter esse empoderamento, se sentir importante de usar a taça, a gente está resgatando também, né, um simbolismo que influencia, que impacta nessa nossa conexão com a gente mesma. Então, assim, eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua presença, por dedicar seu tempo a compartilhar a sua experiência aqui conosco. E deixa aberto se você quiser deixar algum recado, falar mais alguma coisa. Eu também quero só agradecer a oportunidade, foi ótimo conversar com você mais um pouquinho. Conhecer você também um pouquinho mais, né? A gente se Sim, conhecer o e nosso trocar contato só essas pelo histórias. Instagram ali, às vezes fica falho, né? E, nossa, foi uma troca muito enriquecedora. Muito obrigada, Sudy, pela sua presença. E, quem sabe, em outros momentos a gente não tem mais participações juntas. Aí, se vocês quiserem saber mais também, conhecer mais sobre o meu trabalho, meu Instagram é Sude Albuquerque, tem o Vou TikTok deixar na também, descrição. SUD Albuquerque, e meu nome é Sudmila, mas o Sud Albuquerque só eu tenho no Instagram. Esse É nome fácil de diferente. conectar. Vou deixar na E é isso. descrição do episódio o perfil dela. E, claro, né? Se quiserem trocar mais ideia, conhecer mais sobre o trabalho dela, fiquem à vontade aí para visitá-la. E é isso, Vamos. agradecer e que tenhamos um restante de semana bem abençoado aí. E, enfim, que tenhamos muitas bênçãos, né? Que mais uniões e mais conexões, assim como essa nossa, que é tão rica e poderosa, que mais mulheres possam se conectar. Adorei. É isso, né? Aproveita essa energia de Você... março aí para todo o restante Exatamente. Perfeito, Sude, perfeita colocação, porque assim, estamos muito bem alinhadas aqui, né? Os nossos propósitos estão bem alinhados com os valores que a gente traz aqui dentro do podcast. Muito obrigada e até a próxima.